Oi, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Cristiano Souza e estamos juntos para mais uma aula de pré-ENEM bacana, onde vamos abordar um conteúdo importantíssimo, tá? Sempre visando, é claro, acertar todas as questões que possam vir aí na prova de História do Enem e dar tudo certo, beleza? O tema da nossa aula de hoje, acompanha comigo aí, mercantilismo, olha só. Então hoje vamos tratar do mercantilismo, que é um conteúdo que está totalmente dentro do absolutismo europeu. Como você sabe, o absolutismo é o poder absoluto nas mãos do monarca, do rei, que é um sistema de governo que predomina na Europa até ali a Revolução Francesa e todos os aspectos do iluminismo que mais tarde vão combater o antigo regime, que é o absolutismo. E o mercantilismo é a prática econômica desse absolutismo. E é sobre ele que vamos entender um pouco melhor hoje. Pessoal, então assim, vamos começar por uma definição, né? Tudo parte de uma definição, de um conceito. Então precisamos entender o que foi o mercantilismo. O mercantilismo, então, ele nada mais é do que, olha só, uma doutrina econômica que dominou a Europa entre os séculos XVI e XVIII. É o mesmo período da chamada, olha aí, expansão marítima europeia. Porque durante a expansão marítima europeia, durante aquele momento em que os países europeus, as nações europeias estão navegando principalmente pelo Atlântico e chegando em novas terras, colonizando a América, por exemplo, esses estados, essas nações absolutistas da Europa precisavam aí de uma política econômica. E a política econômica, sob total controle do rei, do Estado, é o mercantilismo, tá bom? Então, como você acabou de ver aí, o mercantilismo ele é uma doutrina econômica. Então, ele é o aspecto econômico do absolutismo europeu que predomina ali entre os séculos XVI e XVIII. Tudo bem? Quando e por quê? O mercantilismo, ele surge no contexto do renascimento comercial, observa aí. Após a crise do feudalismo, que como vocês sabem, né, o feudalismo é a mesma coisa ali, é o período ali da Idade Média. Esse período ali de pouca produção, de inacessíveis produções intelectuais e de avanços que a Europa viveu entre os séculos V e XV. É um período aí de mais ou menos 1000 anos, né, a Idade Média, onde tivemos ali a ruralização da Europa, o amplo controle de reis nobres e do clero, enfim. Logo depois do feudalismo, da Idade Média, nós temos o renascimento comercial e urbano que acontece ali na região, principalmente a partir da Itália. E ali, pessoal, essa mentalidade renascentista, ela se espalha por toda a Europa. E aí surge, nesse contexto do Renascimento, essa ideia econômica que os reis absolutistas da Europa vão utilizar. E essa ideia econômica do absolutismo, ela é baseada principalmente no acúmulo de metais preciosos, cujo objetivo principal é a intervenção do Estado na economia e como a própria expressão aí deixa claro, é o acúmulo de metais, né? Principalmente de ouro e prata. Esses metais, ouro, prata e pedras preciosas, vão ser acumuladas pelos estados europeus. E de onde vem? Agora olha que interessante, viu, gente? De onde vêm esses metais preciosos? Adivinha? Das colônias, exatamente. Ali, principalmente das colônias americanas. Então, nesse contexto aí, a Espanha vai acumular muito ouro, Portugal e por aí afora. Então, pessoal, é uma política econômica sob controle do Estado e que preza pelo acúmulo de metais preciosos. O mercantilismo também preza por uma balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? É aí
um superávit na economia, o que a gente chama de superávit. É quando a nação ela exporta mais do que importa. Ou seja, ela vende para fora da nação muito mais do que aquilo que ela compra de outras nações. Isso gera o que nós chamamos de superávit na economia. E isso gera riqueza e poder. Um outro aspecto aí do mercantilismo é o protecionismo e o controle de mercados, tá? O que significa isso? Nós temos restrições a importações e incentivo à produção interna. O Estado, né, a figura do monarca, ele começa a dificultar a entrada de produtos de outros países, de outras nações na sua nação. E começa a estimular a produção dentro da sua própria nação. Isso vai gerar o quê? Riqueza. Um exemplo prático, pessoal. Imagina aí que um estado produz muito trigo. Ele não vai precisar comprar trigo de uma outra nação, porque ele já produz o trigo. Então é uma forma do governo absolutista, nesse período, manter a riqueza concentrada dentro da sua nação, dentro do seu estado. Portanto, e aí vem o item 4, que é muito importante, o papel do Estado no mercantilismo, ele é, olha aí, ó, um papel completamente ativo na economia. É ele, o Estado, que regula o comércio e a indústria. É o Estado, a nação, que no caso aí é pautado na figura do monarca, né? É pautado na figura do rei. É esse Estado, é essa nação pautada na figura do rei que vai controlar a economia. Controlar regulando o comércio e regulando a indústria. Ou seja, pessoal, é o controle total do Estado, da nação, sobre a economia. E quem é o Estado, a nação? Qual é o poder central desse Estado, dessa nação? O poder do rei, tá? Então, o mercantilismo é essa prática econômica aí dos Estados absolutistas. Vamos seguir aqui. Olha só, princípios fundamentais. O Estado, então, ele era o principal agente na produção e desenvolvimento econômico. E aí nós temos um ciclo. Observa aí que nós temos um ciclo. Protecionismo, olha aí, ó, protecionismo, que são as restrições a importações para proteger a indústria local. Acabamos de falar sobre isso, né? Isso é devido à intervenção estatal, ou seja, a intervenção do Estado na economia. E lembra que é um Estado absolutista, ou seja, é um Estado controlado pelo rei, que controla o comércio, a produção e a mão de obra. E essa intervenção estatal gera o quê? Olha aqui, ó, acúmulo de riqueza, que é a meta principal através do aumento das exportações, do controle das importações e do metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, vindo principalmente das colônias. Então, olha só, pessoal, como é um ciclo. A acumulação de riquezas gera o protecionismo, que é fruto da intervenção estatal, que vai, essa intervenção estatal, gerar mais acumulação de riqueza. Percebe aí, ó, um ciclo econômico sob controle do Estado, ou seja, sob controle do rei, que é o poder absolutista no momento. O Estado, então, olha só, desempenhava um papel fundamental na economia mercantilista. O Estado, observa aí, tinha como principal aspecto, como principais papéis, promover a indústria, incentivando e dando subsídios a ela, controlar o comércio, através principalmente das tarifas e regulamentos, tá? Fortalecer a marinha, e isso geraria proteção das rotas comerciais. Então você tem uma marinha para proteger os seus navios mercantes, para proteger a produção que entra
e que sai é muito importante. E outra coisa aí que é regulamentado pelo Estado é o crescimento populacional, que aí nós temos, de forma equilibrada, uma mão de obra para a produção. Agora sim, uma coisa que o Estado, no caso aí pautado na figura do rei, preocupava-se bastante é com a balança comercial favorável. Então a ideia era sempre ter superávit, tá? Como isso? Como ter esse superávit? Como que o Estado regulava isso? Esse superávit? Dessa forma aqui, ó. As exportações sempre tinham que ser superiores ao quê? Às importações. Ou seja, o Estado tem que vender para fora, para outras nações, e tem que comprar pouco dessas nações. Isso gera aí, o que eu já falei para vocês, o superávit econômico, tá? Quando eu vendo bem mais do que o que eu compro, eu gero o quê? Uma economia, uma riqueza. Isso aí, então, gerava lucro e acumulação de riqueza. Então, para que isso aconteça, 3 passos aí deviam ser seguidos naquela época. São esses 3 passos aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês nesse momento. O passo número 1 são as exportações. Tinha que ter aumento de produção e venda de bens manufaturados para fora da nação, para outras nações, exportação. As importações tinham que ser controladas, porque eu tinha um aumento nas exportações, mas eu precisava diminuir as importações, trazê-las para baixo, não é? Para minimizar a saída, principalmente de metais preciosos. E o terceiro ponto, que é um dos mais importantes aí da política mercantilista, o próprio acúmulo em si de metais preciosos, o objetivo central da política mercantilista, demonstrando aí o poder e a riqueza da nação. Quanto mais metais preciosos aquela nação acumulasse, mais rica e poderosa ela seria. Agora, olha só que interessante, pessoal. Nós temos ali tudo isso acontecendo no âmbito da expansão territorial europeia, no âmbito da expansão marítima. Porque nesse momento, as colônias, principalmente na América, dessas potências europeias, fornecem matérias-primas, mercados consumidores para a metrópole que está na Europa. E aí, dentro desse aspecto aí, nós temos a exploração de recursos naturais, com extração de metais preciosos, madeira, algodão e outros recursos. Temos os mercados consumidores, não é? Que as colônias também são usadas para a venda de produtos manufaturados e de bens de consumo, e a dominação e exploração. E aí nós temos um impacto cultural nas colônias, com a imposição do modelo europeu, inclusive exterminando os povos nativos que ali se encontravam. Então é um legado de dominação, de riqueza, não é, para essas nações europeias, mas de destruição cultural, de grande impacto na cultura, principalmente das sociedades nativas aqui da América. Tudo bem? Vocês estão entendendo bem até aí? Isso é um tema muito importante, pessoal, diz respeito à economia, então exige que você vá pesquisando e aprofundando aí sobre, principalmente, as bases do sistema mercantilista, como ele é organizado pelo poder real absolutista e quanto a expansão marítima contribuiu para esse processo. Tudo bem? Fica a dica, ok? Agora, olha só. O mercantilismo, então, pessoal, ele tem críticas, não é, a ele, limitações que são dele, obviamente. Porque o mercantilismo ele gera o quê? Desigualdades sociais e conflitos entre os países. Por que ele gera isso? Porque, obviamente, quanto mais uma nação está se tornando rica, mais rica ela vai querer ser. E aí ela começa a praticar um protecionismo excessivo, não é? Com restrições ao livre comércio e à inovação. A nação começa a praticar uma concorrência desleal,
As colônias, então, eram exploradas para o benefício da metrópole, e aí tinha uma concorrência desleal aplicada aí entre as nações. Guerra comercial com conflito entre países para controlar mercados e recursos. E, obviamente, tanto na Europa quanto nas colônias, isso também gera uma grande desigualdade social. Por quê? Porque a riqueza acaba sendo concentrada nas mãos de uma pequena elite mercantil que vai ficar aí cada vez mais rica. Então o mercantilismo deixou alguns legados, como o crescimento do comércio internacional, a expansão colonial, e aí, algo que está até hoje, que é a ascensão do capitalismo. Porque essa burguesia mercantil, não é? Esse desenvolvimento mercantil vai proporcionar aos comerciantes, aí, aos mercadores, acúmulo de capital, acúmulo de dinheiro. E aí, mais tarde, esses comerciantes vão se tornar a burguesia mercantil. E essa burguesia mercantil, pessoal, vão mais tarde combater o próprio rei. Porque essa burguesia tinha poder econômico e agora também vai querer poder político. Tudo bem? Mas isso é um tema para a próxima aula aí. Por hoje, eu queria que nós pudéssemos praticar aqui com uma questão que eu trouxe para vocês. Eu queria que você respondesse aí, viu? Vamos lá. O mercantilismo foi um conjunto de práticas e ideias econômicas que vigorou na Europa entre os séculos XV e XVIII. Essas práticas foram adotadas por alguns países europeus após o feudalismo, marcando a transição para o capitalismo, que é exatamente quando esses mercadores, esses comerciantes começam a acumular riqueza e o fruto do acúmulo dessas riquezas geram aí o enriquecimento dessa burguesia mercantil que mais tarde vai inclusive lutar contra o rei, contra o absolutismo por poder político, já que possuía o poder econômico. Vamos para o comando da questão aí, ó. O mercantilismo, então, se associou diretamente com qual forma de governo? Depois da aula, né, do momento que acabamos de ter, ficou fácil responder essa questão. Alternativa A, anarquismo. Alternativa B, democracia. C, plutocracia. D, absolutismo. Letra E, totalitarismo. Qual é a forma de governo a qual o mercantilismo foi associado? Ficou fácil, não foi, pessoal? Todos vocês falaram aí? Absolutismo. Maravilha. Vamos mais uma aqui, ó. Acompanha comigo. A ideia de metalismo começou a ser refutada no século XVIII, com os fisiocratas e o liberalismo clássico. Os fisiocratas defendiam que a riqueza das nações vinham dos bens naturais, como os da agricultura. O liberalismo clássico defendeu a liberdade econômica e o fim do protecionismo e do monopólio. Vamos para o comando. A respeito do metalismo, uma das características do mercantilismo, selecione a alternativa correta. Letra A. Estipulava que os pagamentos das transações comerciais deveriam ser somente em ouro? Era isso o metalismo, gente? Letra B. Defendia o acúmulo de metais preciosos como forma de garantia de riqueza? Era isso? C. O principal expoente dessa característica foram os Países Baixos? D. Incentivava o desenvolvimento das manufaturas na Europa? E. Nenhuma das alternativas acima. O que a questão quer saber é o que propunha o metalismo dentro do mercantilismo? E como nós acabamos de ver, não é? Isso torna a questão aí mais fácil para se resolver. A alternativa correta é a alternativa B, não é, pessoal? Olha aí, ó. Defendia
o acúmulo de metais preciosos como forma de garantia de riqueza. Era isso que o metalismo propunha dentro do mercantilismo que estava envolto aí ao Estado absolutista. Bacana, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro para vocês, mas obviamente vocês precisam se aprofundar nesse tema, resolver mais questões, tá bom? Absolutismo, que tem como política econômica o mercantilismo, que é baseado principalmente na balança comercial favorável e no acúmulo de metais preciosos. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.